E aí, pessoal, seguinte, há muito tempo sem postar um videozinho de mecânica no canal, aproveitando aí esse feriado de carnaval virtual que nós temos, né? Porque a peste ainda está nos rondando, então carnaval cancelado. Estamos todos aqui em casa, se bem que se tivesse folia estaria longe dela também, de qualquer jeito. Mas o fato é, aproveitando aqui o carnaval e dedicando um tempinho, um pouquinho para o ócio, né? Aproveito aqui e posto mais um videozinho de mecânica. E esse aí eu já estava prometendo a postar há muito tempo, mas não fiz por quê? Eu queria saber primeiro se eu iria sobreviver a coisa que eu fiz na minha moto. Vou explicar que coisa é essa, tá? E se eu sobreviver, se esse vídeo está sendo gravado é porque deu tudo certo, né? Eu não morri na estrada. E aí eu me senti seguro a dizer o que eu fiz na minha moto para evitar o pesadelo, que é o pesadelo de todo proprietário de moto com roda raiada e com câmara de ar. Essa coisa arcaica, paleozoica, ultrapassada, medieval chamada câmara de ar. Infelizmente no século XXI a gente tem moto com essa porcaria ainda. E quem viaja sabe disso, né, gente? Furou moto com câmara de ar na estrada, meu amigo, se for moto custom, o trem quase raspa a barriga no chão. Como é que você levanta aquilo ali, né? Não tem como ter cavalete, não tem nada. Então, o que eu descobri há mais ou menos há uns 3 anos atrás. Então, pra você ver que esse vídeo vem com um delay aí, né? 3 ou mais. Eu descobri que no Japão tem uma galera que criou um kit pensando aí numa solução, né? Para quem tem moto com roda raiada. O nome desse kit é kit Outex. O de ovo, U de uva, X de Xuxa. Não, X de Xuxa, caramba, T de tatu, E de escola e X de Xuxa, Outex, aí sim. E esse pessoal criou esse kit justamente para você fazer uma adaptação sem gambiarras, né? Se bem que o kit já é uma gambiarra, mas uma gambiarra oficial, para que você possa rodar sem câmara de ar. E aí, se o pneu furar, você vai usar o tal do macarrãozinho. Facílimo, né? Você pega qualquer vídeo na internet aí, como usar macarrãozinho para reparar pneu. E aí, meu amigo, não tem que tirar a roda, não tem que fazer nada. Quem já viu um vídeo meu aqui no canal, que é uma desgraça, né? Tendo que tirar uma roda da minha moto Honda Shadow. Hoje eu já descobri algumas técnicas aí que facilitaram. Até no final aqui desse vídeo de lambuja, eu vou falar sobre isso. Mas enfim, não é o objetivo aqui agora. Então só tira a roda agora para trocar pneu e acabou. Então como é que funciona o esquema, gente? Esse kit é o seguinte. É como se fosse uma fita dupla face, fortíssima. Que você vai tirar a roda da sua moto, obviamente, tirar o pneu, tirar a câmera. E você vai lixar, mas levemente, para não criar um risco aí, né, de enfraquecimento do material, as cabecinhas lá do raio da sua moto, que ficam por dentro, só para dar uma lisada naquilo. Aí o que você faz? Tem umas tampinhas adesivas que você vai pôr por cima de cada um, né, daquelas pontinhas dos raios, e depois você pega essa fita dupla face, que é fortíssima, e começa a passar lentamente. Eu vou mostrar um vídeo aqui agora, daqui a pouquinho para vocês no final, como é que se faz isso. Aí você acompanha, são 5 minutinhos aí, fácil de ver. Você passa essa fita dupla face, cobrindo aquilo ali, e depois vai mais uma camada por cima ainda, como se fosse uma fita plástica bem grossa. E essa fita dupla face ela é tão forte, meu amigo, que você consegue levantar a roda com ela e ela não solta. É um negócio impressionante. 3M o caçamba. Eu nunca vi um negócio desse. É tecnologia alienígena, coisa japonesa. Nada Xing Ling, nada made in China, não. É Japão. Então o negócio é bom. É como a minha moto, né? Moto japonesa. Você que tem outra moto custom aí, sinto te informar, meu amigo. A sua moto não é americana, a sua moto não é japonesa, não é nada. A sua moto é chinesa. Mas a minha é das antigas, carburada, 2007. A roda tá lá, made in Japan. Então não é esse lixo que você compra por aí, não. Mas o fato é, por isso é conserva. Você fazendo isso, meu amigo, o que você tem que fazer logo depois? Depois de você montar esse kit. Eu vou passar o vídeo aí como é que se faz. E um detalhe, tá? Esse kit, cara, tava um tempo atrás, quando eu comprei na época, $100. Na época que o dólar era 1 para 1, né? Agora o dólar deve estar R$10 já, então você faz as contas aí. E o frete, vou colocar o link também, dê uma olhadinha no eBay, tá? O frete tá 40 doletas. Então soma isso tudo, multiplica pelo valor do dólar, ainda joga 60% de imposto aí. Você vê que vai te arregaçar, né? Mas eu vou te contar, apesar do dólar nessa altura e quando eu comprei era 1 por 1, ainda valeu a pena. Eu ainda compraria de novo,
porque é o sossego em viagem. Mas aí beleza, eu montei esse kit, você vai ver o videozinho como é que se monta aí, e já fica a dica, tá, gente? Para você montar esse kit, você vai pagar essa grana toda, e é um tiro só, tá? Porque se você errar, não tem fita sobrando, ela é a conta da sua roda. Pô, Guilherme, mas eu tenho Parkinson, velho. Como é que eu vou montar essa roda, velho? Você tem Parkinson, a gente nem tá pilotando moto, caramba. Não é isso? Você manda alguém que tem mais habilidade, alguém que é mais refinado aí, montar essa porcaria pra você, porque é caro pra caramba. Se você perder, meu amigo, é só chorar, ter que comprar outro. Mas o fato eu montei, funcionou maravilhosamente. Só que aí, por isso eu demorei para postar o vídeo, eu estava voltando, peguei uma chuva desgraçada, voltando do interior, e resolvi passar por Ouro Branco, aqui em Minas Gerais. Aí é uma estrada lindíssima, você sai de Ouro Branco, vai para Ouro Preto, só que eu fiz o caminho inverso. E aí tinha um buraco de todo tamanho na pista, e a água cobriu, eu não vi. Esse buraco, pela profundidade dele, era metade do caminho do Japão, praticamente, onde fabricaram a minha moto. O trem era fundo demais. E eu caí lá nesse trem, meu seca-sovaco até movimentou lá. Seca-sovaco, quem não sabe, né, aquele guidão alto para dar aquela refrescada debaixo dos braços. O trem até saiu do lugar, tive que arrumar tudo, mas felizmente não estragou nada, porque o guidão, já fazendo a propaganda aqui, ele não patrocina o meu canal, mas se quiser, vai ser bem-vindo. O FDP, Fábio Domingues Pinto, tem a Ronco V2, cara, é o melhor lugar para você comprar acessórios aí para sua moto. E o meu guidão é de lá. Mas o fato assim que eu caí no buraco, tudo normal, voltei para casa e percebi no dia seguinte que o pneu tinha começado a murchar um pouquinho. Mas olha só, ele não esvaziou completamente, começou a murchar. O que aconteceu certamente? A pancada foi tão violenta que um dos raiozinhos lá saiu do lugar ou pressionou um pouquinho o adesivo, movimentou e começou a vazar ali discretamente um pouquinho de ar. Então passou um dia, o pneu murchou. Então esse trem me deixou meio encafifado. Eu quis buscar uma solução, eu não queria voltar para a câmara de ar, comprar outro kit era impensável. Qual foi a solução que eu encontrei agora, Tupiniquim, Tabajara, mas que resolveu o problema sem maior drama? Foi o seguinte, eu tenho um Fusca, gente, e quem tem Fusca sabe disso, né? O assoalho dele apodrece com o tempo, você tem que trocar o assoalho, e enquanto você não troca, vai entrando água naquele negócio, né? E um paliativo que a gente utiliza é um produto chamado KPO, que é uma massa. Você passa ali naquele buraco e ela não é dura, sabe? Ela é meio elástica. Então ela resiste ali à movimentação do chassi, etc. E não deixa entrar água. E aí qual foi a minha ideia? Assim que eu instalei esse kit, né? Eu desmontei a roda de novo da frente e de trás. Comprei 2 latas de KPO, uma para cada roda. E qual foi o meu plano? Desmontar e passar por sobre a fita e subindo um pouquinho mais, quase onde o pneu encaixa na roda. Eu vou mostrar fotos para você aí no final, para poder tirar esse vazamento de ar. Eu fiz isso, passei uma camada de KPO na roda toda por dentro, né? Então é algo que dá para tirar depois, não tem problema. E um detalhe, tá, gente? Esse kit que você coloca, isso não impede você apertar os raios, porque ele não trava o raio, tá percebendo? E quando eu passei o KPO por cima, já tinha o kit embaixo, então o KPO não travou os raios, eu consigo apertar, se bem que na minha moto eu nunca apertei. Você que tem outra moto custom aí, você sabe disso, né? Você tem que andar até com chavinha para ficar apertando o raio, mas eu tô falando de Shadow, tá, gente? Não tem nada disso. Mas aí, beleza, passei isso e depois a ideia para ficar um negócio bonitinho, porque o KPO tem uma cor de cocô de neném mole, mais ou menos da cor dessa camisa aqui, eu trem meio feio, e deixar isso na moto, aquela coisa esquisita lá, não me agradou. Frescura, né? Vai estar dentro da roda mesmo, ninguém vai ver essa porcaria. Mas enfim, comprei um spray prateado de alta temperatura e pintei tudo ali por dentro. Ficou uma maravilha, espetacular. Isso já tem aí, sei lá, uns 3 anos ou mais, sem nenhum problema. Uso agora a minha Shadow sem câmara de ar. Acabou o pesadelo de ter um pneu furado no meio do nada. Eu que já viajei para alguns lugares, só viajo com ela, só saio com ela em estrada, não rodo com ela em cidade. Ela não merece isso, né? Ficar andando no meio de carro, ela merece mais. E o habitat natural dela, o habitat, né, natural dela é a estrada. Então, esse presente eu dou a ela, já são aí quase 100 mil quilômetros só de estrada. Alguns lugares inóspitos, como no deserto do Atacama, onde não pega nem celular. Então, se você parar com sua moto lá, meu amigo, sinto muito, né? Você pode chorar que sua mãe não escuta. Então, você vai ficar lá no deserto para sempre, não pega celular, não passa carro, então você está fudido. Então, se tiver uma solução dessa,
né? Ótimo, resolve o seu problema. Então, chega de falação, vamos lá para você entender como é que é a história. Vai o videozinho aí e depois eu vou postar aí a imagem do que eu fiz com a minha roda depois para solucionar o problema. Isso aí, tá, gente? Estou dizendo aqui, eu estou falando para lendária, para a melhor moto do mundo, para a Honda Shadow 750. Mas se você não é um feliz proprietário de uma Shadow, tem uma outra moto qualquer, uma Big 3, uma BMW, uma Africa Twin da Honda, ou sei lá, essas motinhas aí, uma Triumph, não se preocupe, tá? Tem para sua moto também. Então você vai entrar lá no eBay, joga o modelo da sua moto, seja ele qual for, que você vai encontrar, inclusive para a Africa Twin. Eu vi lá, porque os modelos antigos, né, ainda tinha essa coisa arcaica, velha, vetusta, chamada câmara de ar, mas enfim, tá aí a solução para acabar com o problema, especialmente para quem gosta de viajar. Você que é coxinha, não se preocupe com isso, não precisa nem ver esse vídeo, você vai tomar cafezinho no final de semana aí, né, da concessionária, com todo enfeitadinho. Então aí você vai ter o reboque para te levar para casa, que deve estar a 3 km da concessionária, você não precisa se preocupar com isso. Mas para você que roda, tá aí a dica, bacana? Vai o videozinho de como instalar esse kit, o link para você comprar ele aí. E se quiser, depois faça depois que eu fiz, passar o KPO, né, por dentro da roda para você ser feliz para sempre. É isso, gente. Falou. Um abraço. Aproveitando então aí o feriadinho de carnaval, né, dedicando esse momento ao ócio para fazer um vídeo que eu acho que vai ajudar muita gente. É isso, povo. Tchau pra vocês.